Boa noite, boa noite! Como que vocês estão? Vamos entrando, vamos se ajeitando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Domingo à noite, devo dizer que vocês são muito corajosos de estarem aqui. Estou muito feliz. Eu já quero saber, vai comentando aqui de onde vocês são. E eu quero saber quem já trabalha com aparelho auditivo. Se você já começou há muitos anos, se você começou agora a trabalhar com aparelho auditivo, ou se você ainda não começou a trabalhar com aparelho auditivo, mas tem muita vontade, vai escrevendo aqui no chat que eu quero conhecer vocês. Ai, que delícia! Estou muito feliz de estar aqui para mais um evento. Esse evento, o fim do audiologista First Fit. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, né, sobre o que é o First Fit. O que é o audiologista First Fit, né? Então, esses serão 2 dias de evento. Então, são hoje, né, dia 9, e amanhã, dia 10. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais erros, né, que levam a gente aí a deixar o nosso paciente um pouco menos feliz, um pouco menos satisfeito com o aparelho auditivo. E amanhã a gente vai passar algumas estratégias práticas, né, para a gente conseguir aí deixar o nosso paciente mais feliz, mais reabilitado e, claro, a gente mais seguro, tá? Então, nesse evento, eu quero mostrar para vocês um caminho de adaptação do aparelho auditivo que tem mais chance, né, um método que tem mais chance de você ter mais sucesso com o seu paciente de aparelho auditivo, né, o seu processo de adaptação do aparelho auditivo. E eu quero dar estratégias práticas. Hoje a gente vai falar muito sobre essa parte teórica, né, do que pode levar o paciente a ficar mais feliz ou menos feliz, e amanhã algumas estratégias práticas para a gente melhorar isso, tá bom? E aí eu quero, primeiro, que os pacientes de vocês estejam todos muito felizes, satisfeitos e bem reabilitados, e eu quero que você, profissional, esteja mais seguro, né, do seu processo de adaptação, sem precisar ficar dependendo das automações, dependendo de dicas, né? Dependendo aí de truques para deixar o seu paciente feliz. Não é isso que eu quero que você tenha raciocínio clínico para não depender dessas coisas, né? Claro que elas existem, graças a Deus, mas a gente precisa ter o nosso raciocínio clínico, certo? E é por isso que aqui eu quero pessoas comprometidas com esse mesmo ideal que eu tenho, né? Esse ideal de que a gente precisa ter este raciocínio clínico, né? Eu quero, junto comigo, audiologistas que querem ter a rédea da sua adaptação e não ficar dependendo de terceiros. Então, se você está comigo neste objetivo de ter as rédeas da adaptação, comenta aqui, porque é você que eu quero aqui comigo, tá? Esse não é um evento para quem quer receita de bolo, não é um evento para quem quer apenas truques para deixar o paciente feliz ou passes de mágica para só fazer com que esse paciente não tenha mais queixa, assim, ai, né, para de voltar aqui com tanta queixa. Não é isso que eu quero, tá bom? Não é soluções mágicas. Quem gosta de solução mágica é o audiologista First Fit. Então, eu costumo brincar que o audiologista First Fit seria como brincam com o audiologista apertador de botão lá na audioclínica, né? Então, é aquele audiologista que não sabe o que está fazendo, ele está só reproduzindo alguma coisa. Então, o audiologista First Fit é aquele que não tem motivação, é aquele muito inseguro de fazer qualquer modificação que o software sugere ali, né? Então, ele só usa sugestões automáticas do software. Ele não quer estudar porque acha que só sua experiência e só o software vão dar conta de todos os pacientes. Ele só está buscando ali truques, receitas de bolo, né? Não acha, o audiologista First Fit, ele não acha que verificação e validação é importante. Ele acha que é só perguntar para o paciente o que achou do som. Então, se ele perguntou para o paciente o que você está achando do som, isso é o suficiente para ele, tá? E mais importante, são profissionais que gostam de colocar a culpa no aparelho. Ah, é porque o aparelho é básico, por isso que o senhor não está escutando bem. Acha que só aparelho premium que dá conta. Ou acha que é tudo culpa do processamento auditivo desse paciente. Então, são profissionais que só culpam os terceiros.
Não é isso que eu quero aqui. Né? Então eu quero um profissional que é exatamente o oposto desse. Eu quero profissionais comigo que querem ter um raciocínio clínico, que querem assumir as rédeas da sua adaptação, né? Querem ali construir com o paciente um processo, um caminho que vai melhorando, que vai reabilitando de forma adequada esse paciente, tá bom? Então é um evento para fonoaudiólogos. Não importa se é homem, se é mulher, se é dono de clínica, se é CLT, se é concurso público, se trabalha no SUS, no particular, não é isso que vai fazer o que eu quero aqui. Né? O que eu quero aqui são fonoaudiólogos dedicados, que acreditam no raciocínio clínico, no trabalho duro, na dedicação e no longo prazo. Tá? Para a gente deixar aí nossos pacientes cada vez mais felizes, satisfeitos e bem reabilitados, né? Com um processo de adaptação fluido, né? Então eu quero aqui audiologistas premium e não só aparelhos premiums, certo? Então, tá bom. E vocês sabem então que amanhã eu vou abrir a minha segunda turma da mentoria ASE sem segredo. Então, quem está aqui comprometido com esse ideal, amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas outras pessoas também comprometidas com esse ideal que tiveram resultados incríveis e mais importante, né? Eu quero todos vocês ouvindo todos os bônus e como que esse curso está estruturado. Mas antes, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o meu caminho no aparelho auditivo, tá? Então, quando eu comecei com o aparelho auditivo, nem sempre foi fácil, né? Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que meu começo com o aparelho auditivo foi um pouco conturbado, né? Assim que eu saí da faculdade, eu fui para o Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina de São Paulo, porque eu queria me especializar na parte de implante coclear. E lá eu recebia muitos pacientes antes do implante coclear para fazer a adaptação de aparelho auditivo, né? E eu ficava muito perdida, né, com a regulagem do aparelho auditivo. E não só isso, porque quando a gente chega mesmo em um novo serviço, parece que a gente esquece até como faz a audiometria, né? Vocês já passaram por isso? Meu Deus do céu! Era cada protocolo que eu achava que eu nunca ia aprender aquele protocolo. Era vários testes diferentes que eu nunca tinha feito nunca tinha nem aprendido durante a minha graduação. E eu ficava morrendo de medo e eu tinha que assinar aqueles exames e aquele sonho que eu tinha de ter o meu carimbo, porque quando a gente está na faculdade a gente sonha com o carimbo próprio, aquele sonho do carimbo estava virando um pesadelo, eu tinha medo de assinar meus exames, assinar aqueles protocolos que eu não conhecia direito. Enfim, né? Porque com o carimbo vem grandes responsabilidades também e eu tinha consciência daquilo, né? Enfim, e aí quando eu tinha meus pacientes de aparelho auditivo, eu ficava mais ansiosa ainda de querer fazer tudo certinho. Eu me lembro de uma vez, gente, que eu fui fazer um molde em um paciente e ele tinha acabado de fazer ele já tinha feito há um tempo uma cirurgia de mastoidectomia radical bilateral, com cavidade aberta, então era aquela orelha bem difícil de fazer molde. E era a primeira vez que eu ia ficar sozinha, porque a minha supervisora daquele dia precisava acompanhar a cirurgia de implante coclear e eu que ia ficar no ambulatório atendendo os 2 primeiros casos sozinhos. E aquele foi o primeiro caso do dia. Gente, vocês acreditam que assim que eu fiz o pré-molde, o negócio pegou uma pressão de um jeito que rasgou o pré-molde. Graças a Deus, lá, né, o hospital, grande referência, a gente trabalhava, ainda é lá, né, o ambulatório de otorrino, a gente fica dentro do ambulatório de otorrino, então tinham vários residentes lá. Precisei ir com ele lá no pronto atendimento da otorrino, que era na salinha próxima ali, para tirar aquele pré-molde que ficou preso no meato. Sim, o medo, que eu sei que vocês têm esse medo também, não tem? Eu sei que vocês têm esse medo. Aconteceu comigo no meu primeiro ano de fellow lá no HC. Na minha primeira vez que eu fiquei sozinha com um paciente. Então eu passei por uns perrengues lá no meu fellow de implante coclear, né? E lá na minha experiência com o aparelho lá, eram muito casos assim, né? Então era muito perda profunda, então é sempre o mesmo modelo de aparelho, são sempre os aparelhos mais potentes, com os maiores moldes de silicone, enfim. Então essa era a minha experiência com o aparelho auditivo.
E aí eu cheguei no mundo, aí eu fui mesmo, né, de cabeça no mundo do aparelho auditivo quando eu comecei a trabalhar lá na Clínica Aura, quando a Elisa, por intermédio da Maíra, conheci a Elisa, e a Elisa, ela me apresentou o mundo do aparelho auditivo, mas na verdade eu iria lá trabalhar na clínica dela para atender mais implante coclear e prótese auditiva ancorada no osso. Mas como estava com muita demanda de aparelho auditivo e aparelho auditivo infantil, que, né, duas fonoaudiólogas juntas ali consegue, né, ter um enquadre melhor, eu comecei a atender mais aparelho auditivo. E eu tinha crenças limitantes com relação ao aparelho auditivo, que me travaram muito no começo. Eu acho que se eu tivesse trabalhado isso, se eu conhecesse, que eu só fiquei sabendo realmente das crenças que eu tinha quando eu estava lá, né? Eu acho que se eu tivesse parado para pensar nelas antes, eu teria sido muito melhor o meu primeiro ano com o aparelho auditivo. Porque eu tinha crenças de que, por exemplo, eu não poderia fazer diferente do que o software estava sugerindo, né? Eu não podia... eu tinha muito medo de falar sobre preço, por exemplo, falar sobre a venda do aparelho auditivo. E isso foram realmente crenças que no primeiro ano foi muito difícil, né? E para eu conseguir melhorar isso, melhorar a minha segurança até no atendimento, eu precisei estudar demais, né? Eu precisei fazer aprimoramento, eu precisei baixar todas as diretrizes nacionais e internacionais, ler de cabo a rabo, fazer muitas supervisões, acompanhar muito atendimento com a Elisa, né? Para entender ali o que eu poderia fazer, tá? E aí que eu comecei a perceber meus erros e perceber as minhas crenças limitantes que estavam me atrapalhando na hora de trabalhar com o aparelho auditivo, né? Porque quando a gente está na faculdade, a gente aprende sobre o aparelho auditivo, mas aí na hora da prática, que você está lá sozinha, só você, o software e o paciente, parece que eu travava, né? E aí a primeira coisa a gente precisa entender quais estão sendo as nossas crenças que estão travando o nosso processo de aprendizado, que está travando o nosso caminho, o nosso processo de adaptação de ser fluido. O que está atrapalhando? Vocês já pensaram nas crenças limitantes de vocês? Né? Então, por exemplo, o preço, que é uma coisa que muita gente fala, e tem medo de, na parte de aparelho auditivo, ser só preço, só venda. Quando você entende todo o processo, tudo que envolve você reabilitar um paciente de aparelho auditivo, a parte do preço, né, falar o preço fica pequeno perto de tudo que você vai fazer com aquele paciente. Né? Então, falar o preço é uma parte pequena da sessão inteira. Né? E não só daquela sessão, mas do seu projeto de reabilitação com aquele paciente. Né? Então, quando eu entendi todo o processo, toda a metodologia de reabilitar bem um paciente, eu fiquei muito mais segura daquilo que eu estava fazendo e eu consegui dar mais valor para aquilo que eu estava fazendo. E isso foi uma das coisas que me destravou, perder esse medo, essa crença limitante. Tá? E outra coisa que eu percebi muito durante os meus estudos, quando eu estava lá buscando bastante conhecimento na parte de aparelho auditivo, foi que é o primeiro erro que eu quero aqui conversar hoje com vocês. Eu percebi que eu estava só reagindo ao que o meu paciente trazia. Eu não estava agindo como uma audiologista, eu estava reagindo, né? Então, eu não tinha um plano. Eu ficava guiando, eu me guiava, o meu planejamento terapêutico era guiado só pelo que o meu paciente me trazia, né? Então, se o meu paciente, eu ia lá, colocava o aparelho, eu estava me baseando no que o software ele me sugeria, né? E aí eu ficava dependendo do que o meu paciente me falava, né? Se estava bom, se não estava, se estava estridente, se não estava, se tinha eco, se não tinha, enfim. E não é assim que a gente tem que olhar para o software. A gente não tem que olhar para o software, ligar e ver o que o paciente refere ou não. Até porque esse paciente, às vezes, está tantos anos privado auditivamente, né? Que ele nem sabe como que é o som. Então, a gente não pode só se basear nele. A gente não tem que reagir ao software e reagir ao paciente. A gente tem que saber como que a gente vai agir. Então, quando a gente coloca lá, né, quando a gente conecta nosso aparelho no software, que aparece aquele first fit, né, que são as primeiras sugestões do software. First fit é primeira adaptação.
Que é aquilo, né? A regra prescritiva que o software sugeriu, o algoritmo que o software sugeriu, tudo aquilo ali, eu tenho que, antes de ligar para saber se meu paciente gostou, eu tenho que olhar para o software diferente. Eu não tenho que não é o software que está me falando o que eu tenho que fazer com aquele paciente. Eu que tenho que olhar para o software e ver se aquelas sugestões estão ou não de acordo com o que aquele paciente precisa, né? Por quê? Porque nem o meu software, graças a Deus ele existe, graças a Deus ele dá muitas sugestões boas, né, pra gente pensar, mas o meu software, ele não é um audiologista treinado, né? Tem uma frase muito boa da Malu Perini, que eu adoro, que ele fala, nenhuma máquina é tão boa quanto um homem pilotando uma máquina. Né? Então, o software existe, ele é muito bom, mas a gente precisa saber guiar o software. Né? Por quê? O software ele não é um audiologista treinado, nós somos. E a gente tem que saber mostrar para esse software coisas que ele não sabe sobre o meu paciente. Então, ele não sabe se o meu paciente já experimentou um aparelho auditivo antes e não gosta de tal modelo de molde, por exemplo. Né? Ele não sabe se o meu paciente tem mais ou menos queixa de efeito de oclusão. Tem paciente que a gente olha e fala, nossa, esse paciente vai ter muita queixa de oclusão. E de repente nem tem tanto assim, ele tem uma orelha enorme, por exemplo, que é muito difícil conseguir vedar completamente e aí ele nem tem tanta queixa de oclusão assim. Então o meu software ele está se guiando apenas por alguns dados objetivos desse meu paciente. Mas só a gente conhece ali de fato o meu paciente. E você quer ver uma coisa? Nessa pesquisa aqui, eu trouxe 2 pesquisas aqui para vocês do MarketTrack, que é uma grande pesquisa de mercado. Essa eu já falei bastante, a versão 10. E outra pesquisa que é uma grande revisão de literatura. Ambas as pesquisas que eu trouxe falam por que o paciente compra um aparelho auditivo e deixam de usar o aparelho auditivo. E aí, se a gente for ver, por exemplo... 29% dos pacientes que deixam de usar aparelho auditivo é porque não sente benefício com aquele aparelho, né? Mesmo aparelho regulado. 25% tem muita queixa de fala no ruído. Ele não entende a fala no ruído, o mundo é barulhento, então ele deixa de usar porque ele acha que aquele aparelho não está ajudando ele o suficiente. 18% deixou de usar por conta de adaptação e conforto. Gente, se o meu paciente está mais ou menos exposto a ruído, né? Se a rotina do meu paciente tem mais ou menos ruído, o meu software não sabe, né? Para a gente conseguir escolher os algoritmos certos, né? A adaptação e conforto, gente, quase 20% dos pacientes que deixam de usar o aparelho auditivo é por falta de conforto com esse aparelho auditivo. O meu software não sabe qual oliva é mais confortável para o meu paciente, ou se ele prefere molde, ou se ele prefere um micromolde, ou se ele prefere um intraoral. Isso quem vai dizer para o software o que é melhor ou não somos nós, né? E muita gente até fala assim, porque é só mudar a regra prescritiva, né? Para você não ser first fit, é só você colocar a regra prescritiva validada. Isso não é verdade. O first fit, ele engloba todas as sugestões, incluindo sugestões de oliva, incluindo sugestões de algoritmo. Então, às vezes, o software ele coloca ali uma sugestão de rebaixamento de frequência que esse paciente não precisa, ou ele coloca pouco microfone direcional e redutor de ruído quando é um paciente que ele precisa muito desses recursos do aparelho auditivo por causa da rotina que ele tem, né? Então, ele precisa, às vezes, até de outro programa só para isso. Então, veja como é o nosso olhar, já que começa já lá na anamnese, traçando um plano de acordo com aquele paciente precisa, né? E não, então, o meu primeiro erro foi que eu estava reagindo ao que me traziam. Eu estava reagindo à queixa do paciente, eu estava reagindo ao que o software me trazia, em vez de traçar um plano desde o momento zero, desde a hora que eu conheço o meu paciente, certo? Me contem aqui se fez sentido esse primeiro erro para vocês, tá? Outra queixa muito comum, né? Outro erro, na verdade, muito comum, é apostar todas as fichas em aparelho premium sem garantir a audibilidade. Então, achar que a queixa do paciente é porque aquele aparelho não é premium o suficiente para aquele paciente, quando na verdade esse paciente não está escutando bem, esse paciente não está tendo acesso aos sons
de fala, né? Se ele não tem acesso a som, é claro que ele não vai entender o som, né? Se a gente não conseguir otimizar a regulagem, escolhendo bem, não só regra prescritiva, mas regra prescritiva também, claro, é importante. Escolhendo bem a regra prescritiva, mas não só ela, escolher bem os algoritmos que vão otimizar o acesso à fala para esse paciente, escolhendo bem tecnologias assistivas que esse paciente precisa, escolhendo bem as características físicas do meu aparelho auditivo para potencializar a capacidade daquele aparelho auditivo, né? Então eu preciso ter esse conjunto aí antes de pensar, né, do que culpar o coitado do aparelho auditivo que está lá funcionando, né? Então, por exemplo, essa pesquisa aqui de 2018 do grupo do Valente, eles compararam 24 adultos com perda sensório-neural bilateral, simétrica, moderada e descendente, ou seja, o nosso arroz com feijão da clínica, né? E eles fizeram um ensaio randomizado duplo cego, sendo que o grupo 1 ele foi com o first fit do software e o grupo 2 com a regra prescritiva NAO-NL2 com a verificação objetiva. Então, era o mesmo modelo de aparelho auditivo. Não foi que ele pegou um aparelho auditivo básico e depois comparou com um premium. Era o mesmo modelo de aparelho auditivo, só mudando a regulagem, né? Uma regulagem só com o first fit e outra regulagem com a regra validada, com as escolhas dos algoritmos, né, mais pensada e a verificação objetiva. E aí, olha só, na entrada de 50 dB, que são os sons fracos, que é onde o paciente tem mais dificuldade, teve 15% de melhora na média. É muita coisa pensando em média, teve pacientes que tiveram muito mais que isso de melhora, né? Então, olha só, o grupo First Fit, que é esse daqui, que é essa barrinha em branco, olha só, tinha um paciente de 20 aqui por cento de acerto apenas, e olha para onde foi, né? Então, e deu um resultado muito significante para quem gosta aí de estatística, deu menos que 0,01, ou seja, bem significante mesmo. E também deu pelo menos aí na média 5% de melhora, então, em entradas médias, que é onde o nosso paciente tem mais dificuldade, né? Entrada fraca e entrada média. Porque vamos combinar que uma perda moderada em rampa, nas intensidades mais fortes, né? Tipo 80 dB nível de pressão sonora, o paciente às vezes já consegue escutar até mesmo sem aparelho, né? Então veja como faz diferença o mesmo modelo de aparelho auditivo com duas regulagens diferentes. Uma regulagem mais automática e uma regulagem mais pensada, né? Como fez diferença. Esse outro artigo aqui, do grupo do Levitt e do Flexer, eles fizeram fala no ruído, aquele lá era monossílabo no silêncio, aqui é fala no ruído, com o First Fit das 6 maiores marcas de aparelho auditivo e depois o mesmo aparelho com uma regra prescritiva validada e com a verificação, né? Então eles também tiveram diferença significante em todas as marcas. Então veja que essa é a perda da relação sinal-ruído. Então quanto mais para baixo a minha barrinha, pior. Aqui são as 6 marcas de aparelho auditivo, marca 1, 2, 3, 4, 5. Então veja a perda da relação sinal-ruído só com o First Fit. Olha aqui, o paciente tinha quase menos 14 dB aí de perda e olha para onde foi, né? Então aqui das 6 marcas premium. E teve aí até 10 dB de melhora. Gente, relação sinal-ruído de 10 dB de melhora é muita coisa, tá? É muita coisa. E olha só, eles ainda compararam no final um aparelho analógico, um aparelho antigo, old, um aparelho antigo com uma regulagem ali, né? Uma regulagem pensada e verificada. E olha só como eles ainda com o aparelho analógico conseguiram resultados melhores aí que aparelhos premiums não regulados, tá? Então, o segundo erro mais comum é não garantir a audibilidade, tá? E isso eu tô falando, não, igual eu falei, não é só trocar regra prescritiva, porque tem gente que também acha que regra prescritiva é milagre. Não é só trocar regra prescritiva.
é fazer é ter um olhar clínico, é ter um raciocínio clínico, né? Entender a rotina desse meu paciente, olhar para a audição desse paciente e entender quais algoritmos podem beneficiar esse paciente e quais algoritmos eu preciso tirar porque pode piorar o desempenho do meu paciente, né? Como eu escolho as características físicas a fim de otimizar a potência daquele meu aparelho, tá bom? Então, o segundo erro mais comum, então o primeiro erro é a gente apenas reagir e não agir, não ter um plano antes, né? E o segundo erro é não garantir a audibilidade. A gente ficar tão enebriado aí com tantas características legais que a gente pode ter, a gente, né, querer deixar o paciente só ficar escutando lá o que o paciente fala, mas não garantir a audibilidade básica, né, desse paciente. Então, antes de pensar em processamento auditivo, antes de pensar em aparelho premium, antes de pensar em qualquer coisa, a gente precisa garantir que esse paciente tem acesso aos sons de fala. Ele precisa escutar bem, com qualidade e com consistência, antes da gente pensar em trocar de tecnologia, antes da gente pensar em mandar para um treinamento auditivo, por exemplo, certo? Então, outro jeito errado, um terceiro erro aqui que eu separei para conversar com vocês é basear a qualidade sonora apenas no que o paciente está falando, sem fazer nenhum teste subjetivo ou objetivo para quantificar aquilo, né? A gente precisa ter parâmetros para a gente saber o quanto melhorou ou não determinada regulagem que a gente está fazendo, para a gente escolher se a gente vai deixar ou tirar um algoritmo. Se é esse algoritmo que está fazendo o paciente ter essa queixa ou não, né? Então, além de escutar o paciente, a gente precisa fazer teste com esse paciente. Às vezes, igual eu falei, o paciente, ele tá muitos anos escutando naquela condição, tá muitos anos privado auditivamente. Ele não tem mais as conexões neurais de antes do som natural. Então, por exemplo, é muito comum o paciente achar que não conseguir explicar que ele está escutando agora que ele voltou a escutar o S, né? Que é um som bem agudo. Então, ele começa a falar que parece que tem um chiado, parece que tem um chiado, parece que tem um chiado. E aí, se você não faz um teste para entender o que é esse chiado, né? Para ver se ele está ou não escutando esse S e tudo, e você começa a cortar ganho desse paciente, você também está prejudicando ali a inteligibilidade de fala, tá bom? Então, é importante a gente fazer a verificação e a validação antes e depois dos ajustes finos, né? Para entender se a gente está realmente melhorando a qualidade para esse paciente, tá bom? E isso parece uma bobagem que eu tô falando, parece que é óbvio que todo mundo faz, mas nessa pesquisa aqui de 2011, né? Ela mostrou que apenas 36% dos profissionais fazem com consistência a verificação e validação. E quando eu falo de validação, são testes de fala, são protocolos, ou seja, de fácil acesso para as pessoas fazerem, né? Não é que eu estou falando sobre um equipamento e tudo. O equipamento é importante, claro que é, a gente vai conversar um pouquinho disso na aula que vem. O equipamento é importante, mas enquanto a gente não chega a esse equipamento para a gente precisa saber fazer o melhor com aquilo que a gente tem disponível. Não tem desculpa, né, para falar que eu só me baseio no software porque é só isso que eu tenho. Não é verdade, tem muita coisa disponível na literatura, muito teste que a gente pode fazer, teste de fala que a gente pode fazer, muitos protocolos que a gente pode aplicar, tá bom? Então, olha que pouco, 36% apenas está fazendo verificação e validação, tá? 9% faz só verificação, 34% faz só, 9% faz só a verificação e não faz a validação, 34% faz só validação e não faz verificação e 22% não faz nem verificação e nem validação. Isso daqui foi uma pesquisa de 2011 lá nos Estados Unidos com mais de 700 pacientes e a gente precisa refletir se aqui no Brasil a gente está melhor ou pior do que isso, né? O que vocês acham aí? Vão me deixando aqui nos comentários. Se vocês acham que a gente está mais ou menos nisso, se a gente está um pouco melhor,
O que vocês veem aí na prática clínica de vocês? Então, parece uma coisa óbvia, mas os estudos mostram que não é tão óbvio assim, né? Então, a gente não pode só basear no que o paciente está falando, porque esse paciente também não tem tanta lembrança assim. Não é que a gente vai desconsiderar o que ele está falando, é óbvio que a gente quer deixar ele confortável e ele com uma percepção muito boa do som, mas a gente precisa ter parâmetros claros para ver se está ficando melhor, se não está ficando melhor e entender de onde está vindo essa queixa desse paciente. Né? Não é só ele falar uma queixa pra gente e a gente sair mexendo no software sem entender de onde vem essa queixa. Né? Se esse chiado, por exemplo, que ele está escutando, vem de ruídos internos do próprio aparelho ou ruídos muito fraquinhos do próprio ambiente, que aí eu preciso olhar lá para o meu algoritmo de expansão, por exemplo, ou se essa queixa de chiado está vindo da própria fala, que ele não tinha acesso ao S, ao X, ao CH, né? Fonemas que ele não tinha acesso antes, fricativos, e agora ele tem esse acesso, e aí se eu corto esse acesso eu pioro a inteligibilidade de fala. Então veja, né, como que é importante a gente ter um processo claro de verificação e validação, tá? Lembrando aí que a Organização Mundial da Saúde, ela estima que até um quarto das pessoas do planeta Terra vão ter perda de audição até 2050. Tá logo ali, a gente vai pegar, né? Muitas de vocês vão pegar essa demanda. Então, a gente precisa estar preparado e ter um método para reabilitar essas pessoas da melhor forma possível, né? Atender essa demanda da melhor forma possível, tá? Lembrando que é você quem vai deixar o seu paciente mais satisfeito com o seu aparelho auditivo. Eu gosto muito dessa pesquisa aqui do Rogin, que são as top 10 razões para o seu paciente de aparelho auditivo ficar encantado com o seu aparelho auditivo. Em 10º lugar está como o aparelho auditivo está funcionando. E aí depois vem motivação, profissionalismo, avaliação, aconselhamento, recomendação, experimentação. Veja em 3º lugar, verificação e validação, né? Entender se realmente aquilo que eu estou escolhendo no meu software está acontecendo e está melhorando a vida do meu paciente. Uma conexão aí continuada e, em 1º lugar, o que faz o paciente mais feliz com o aparelho auditivo é como o profissional auditivo está cuidando desse paciente. Se ele tem claro o processo de adaptação e está fazendo esse processo, né? Então, qual é a diferença de processo para atendimento? Atendimento é uma coisa pontual. Atendimento, eu venho, atendo, faço o que eu tenho que fazer, mando embora. Processo é a gente ter essa continuidade, né? Eu saber onde eu quero chegar. Eu tô aqui no meu ponto A e todos os degraus que eu vou percorrer, todo o caminho que eu vou percorrer até chegar no meu ponto B, tá bom? E olha essa citação, eu adoro essa citação. Então, a capacidade do fonoaudiólogo de fornecer atendimento personalizado usando protocolos baseados, né, apoiados por boas evidências clínicas, demonstrou melhorar a satisfação e a lealdade dos pacientes. Os profissionais com habilidade e vontade de diferenciar sua prática em qualidade continuarão a desfrutar de uma vantagem competitiva significativa, bem como da capacidade de obter um preço premium por seus produtos e serviços. Isso não sou eu que estou falando, isso está aqui, ó, entre aspas, porque quem falou isso foi o Taylor e o Rogin lá nessa pesquisa aí das top 10 razões para deixar o seu paciente encantado com o aparelho auditivo, tá? Então, eu quero passar aqui para vocês, né? A maior lição que eu quero deixar para vocês é que é muito mais do que só pensar em ajuste fino, só pensar o que eu posso fazer, onde eu mexo aqui no software, para ficar solucionando queixa, para ficar só apagando o foguinho. Para o paciente ficar satisfeito com o seu aparelho auditivo, a gente tem que garantir que cada uma das etapas do processo de adaptação estão sendo seguidas e fazer cada uma delas com um profundo conhecimento, com raciocínio clínico, para a gente conseguir garantir uma adaptação otimizada com a melhor audibilidade que a gente consegue fornecer. Tá bom?
Então, pensando aí no que as diretrizes nacionais e internacionais falam, mais ou menos um resumo do que todas as diretrizes dizem a gente precisa avaliar esse paciente com critério, a gente precisa ter uma seleção técnica fundamentada, saber fazer os ajustes finos, usar a verificação como uma aliada, validar o desempenho desse paciente e vejam que a validação e a verificação tem setinha de volta para os ajustes finos, porque ela é um ciclo. A gente verifica, valida, não tá bom, o paciente não tá gostando, a gente faz algum ajuste fino e valida de novo para ver se melhorou, para ver se ficou bom, tá? Então isso é um ciclo, isso é uma matriz. Essa é a matriz que eu desenhei para ajudar, para deixar mais visual para os meus alunos lá da mentoria ASE Sem Segredo. Então é isso daqui, cada aula do curso. Mas eu queria deixar para vocês aqui esse recado, né? Então, para a gente não cometer mais esses erros, porque são esses os erros que fazem o nosso paciente ficar insatisfeito com o aparelho auditivo dele. A gente ter essa postura de reação, sem planejar o que a gente vai fazer antes, não garantir a audibilidade acima de tudo, né? Então a gente precisa garantir a audibilidade desse paciente, né? E a gente precisa depois verificar e validar junto com o nosso paciente, pensando em qualidade sonora e pensando em testes de fala, ver se melhorou, se não melhorou, se esse paciente está ficando bem, se não está ficando bem, certo? E amanhã eu quero passar algumas estratégias que a gente pode usar para corrigir estes erros. Espero que tenha ficado claro para vocês esses erros que a gente não vai cometer mais. Então vocês, por favor, anotem aqui, que vocês escrevam aqui embaixo que vocês querem ser um audiologista premium, um audiologista que realmente age e não só reage, né? É essa a principal lição que eu quero passar para vocês hoje. E a gente se vê amanhã com algumas estratégias práticas e algumas estratégias à prova de desculpa para a gente deixar os nossos pacientes muito mais felizes e reabilitados, além de conhecer a história de algumas alunas maravilhosas que vão contar um pouquinho ali, que escreveram um pouquinho da sua jornada de transformação. E claro, vocês vão conhecer todos os novos bônus da nova turma da minha mentoria ASE Sem Segredo. Boa noite, eu vejo vocês amanhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandando lá no Instagram e vão entrando nos grupos do WhatsApp, porque eu vou deixar lá para vocês de bônus também um e-book sobre validação e a gente vai conversar mais sobre ele amanhã. Beijo!